o planeta recriado e a descida da cidade santa. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Apocalipse 21:2, nova tradução na linguagem de hoje. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Daniel 2:35. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Daniel 2, 44 e 45, nova versão internacional. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Apocalipse 21, versos do 9 ao 11. Vamos fazer uma comparação, uma analogia entre a Arca de Noé e a Cidade Santa. Veja, assim como a Arca de Noé, que continha os salvos do dilúvio, pairou por sobre a destruição em nosso planeta, confira em Gênesis 7, versos 17 e 18, e repousou sobre as montanhas de Ararat, Gênesis 8:4, quando as águas diminuíram, possivelmente assim ocorrerá com a Nova Jerusalém, a arca dos salvos do pecado. Assim como Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, confira Gênesis 8:1, Jesus Cristo, quando o seu fogo terminar a obra dele, confira em Lucas 12:49, Isaías 66, versos 15 e 16, e também capítulo 30, verso 33, ele, Jesus, assoprará as cinzas, confira Ezequiel 28:18, de Satanás e dos maus, como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Daniel 2:35, como lemos anteriormente. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus será arrebatado. Jó, capítulo 15, verso 30. Sem dúvida, após tal assopro divino, que é símbolo do infinito poder da Trindade, confira isso em Gênesis 1:26, Gênesis 2:7 e 2 Tessalonicenses 2:8, o planeta Terra estará purificado completamente. Neste momento, o nosso maravilhoso Rei Jesus toca na terra com seus pés pela primeira vez após sua assunção, em Atos 1, verso 11. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Zacarias 14, verso 4. O Senhor Jesus modelará nosso planeta mais uma vez, e desta vez, queridos, diante de sua própria criação, não mais antes dela. Veja, não usaremos a fé para crer no poder que criou a vida e o universo, assistiremos a tudo de dentro da cidade santa. A pedra e a ovelha perdida.
A pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Daniel 2:35. Sim, a pedra rejeitada, Atos 4:11, pelos que não mais existem, engrandecerá a ex-ovelha perdida de seu rebanho universal, o planeta sequestrado, abusado e humilhado por Satanás, ao qual os homens chamaram terra. Será exaltado como uma grande montanha perante todos os demais planetas habitados que nunca caíram. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Lucas 15, versos 4-6. Então, amigos, a cidade santa repousa sobre seu próprio arquiteto e edificador. Confira Hebreus 11:10. Aquele que passou pela mesma terrível experiência dentro da terra. Jesus é pedra rejeitada, a qual se tornou a pedra angular. Atos 4:11. Aquele que sempre foi a pedra angular do universo de Deus, Jesus, elevará aquele que tão agraciado havia sido desde sua criação, nosso planeta, ao posto de novo céu. Apocalipse 21:1. A nova capital universal, pois na santa cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 3, e do Espírito Santo, a água viva. Confira João 7, versos do 37 ao 39, o rio da água da vida. Apocalipse 22, versos 1 e 2, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia e amém. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Zacarias 14, versos 10 e 11. Glórias à Trindade justa e bondosa. As portas da cidade santa se abrem e os salvos repovoam a terra. E assim como Noé e sua família, e também os animais saíram da arca segundo a ordem de Deus, quando a purificação divina havia se completado, confira Gênesis 8, versos do 15 ao 19, semelhantemente dele ouviremos: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Isaías 65, versos do 17 ao 19. Ora, Javé havia fechado a porta da arca, você se lembra? A arca de Noé. Confira em Gênesis 7,16. E certamente ele mesmo a abriu para que seus filhos saíssem e repovoassem a terra. O mesmo Javé, Jesus Cristo, que fechou as portas da cidade santa com seus filhinhos dentro dela, lá no ex-céu, para a viagem espacial de lá até nosso planeta de origem, o agora chamado Novo Céu. Após abrir as portas da Nova Jerusalém para que os salvos saiam e retornem à vida normal das criaturas de Deus sem pecado, dirá: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Apocalipse 21, 25. Os seres humanos então sairão, já acostumados com a presença do Deus Trino, dos 4 seres viventes, dos demais anjos, dos 24 anciãos, dos personagens bíblicos salvos, dos filhos de Deus, de Jó, capítulo 31, verso 7, habitantes de outros planetas, após mais de 1000 anos de convivência, tempo que nem Adão e Eva conseguiram com Deus, pois antes dos 130 anos de vida já
tinham pecado e sido expulsos do jardim do Éden, confira isto em Gênesis 5, verso 3, eles, os salvos, edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, antes do pecado, é claro. E os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Isaías 65, versos 21 e 22. Nova fauna, nova flora e o Éden perdido. Sim, e quanto à fauna e à flora, olha o que a Bíblia diz: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem existirá coisa alguma em todo, destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Isaías 5, versos do 6 ao 10, nova versão internacional. Cabem aqui, amigos, algumas perguntas. Por exemplo, de onde virão esses mamíferos? E seu alimento vegetariano brotará novamente da terra? Ora, quando Deus criou o conteúdo de nosso planeta em 6 dias, Ele o colocou em todo o planeta, não apenas no Éden. Produza a terra, relva. Gênesis 1:11. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Gênesis 1:20. Produza a terra, ele disse, seres viventes conforme a sua espécie. Gênesis 1:24. É uma falta de atenção ao relato da criação pensar que fauna e flora só existiam no Éden, certo? Foi somente na sexta-feira, antes da criação do santo dia de descanso, o sábado, que plantou Javé Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez Javé Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, versos 8 e 9. Portanto, meus amigos, quando, infelizmente, como consequência de suas escolhas, Adão e Eva foram expulsos de sua casa no jardim do Éden, eles continuaram com toda a criação divina construída na semana da criação, exceto, é claro, com as árvores que se encontravam no meio do jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Confira Gênesis 2:9 e 3:3. O jardim do Éden foi arrancado do planeta e plantado no céu atual, na casa do Pai. Não mais com esse nome, mas como Jardim de Deus. Apocalipse 2:7, nova tradução na linguagem de hoje, ou Paraíso de Deus. Confira Apocalipse 2:7 em qualquer linguagem. Confira também Lucas 23, verso 43 e 2 Coríntios 12, verso 4. Pelo visto, Deus colocou o seu jardim na cidade santa, pois no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Apocalipse 22:2. Confira também Gênesis 3, versos 22 até o 24. Portanto, os animais que habitavam no Éden e a vegetação deste estarão na Nova Jerusalém e, portanto, na terra reconstruída. Assim como os animais saíram da arca de Noé um dia, isto se repetirá após a aterrissagem da cidade santa aqui. Além disso, o Criador poderá ordenar novamente com relação ao espaço terrestre exterior à santa cidade: produza a terra relva. Gênesis 1:11.
Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Gênesis 1:20. Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Gênesis 1:24. Você não acha? Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Romanos 8:22, Nova Versão Internacional. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, do 18 ao 21, Nova Versão Internacional. E o mar já não existe. Apocalipse 21, verso 1. Lembre-se, querido, querida, que a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Daniel 2,35. Talvez João tenha visto a terra no momento em que a cidade santa estava pairando por sobre o lago de fogo, de modo que os oceanos, rios e lagos estavam evaporando. Talvez devamos aplicar Apocalipse 17:15 e entender esse mar como multidões. Ora, se o rio do Éden, confira Gênesis 2:10, for o rio da água da vida, Apocalipse 22, versos 1 e 2, o qual certamente é um símbolo bastante pertinente do Senhor Espírito Santo, conforme vemos em João capítulo 7, versos do 37 ao 39, possivelmente deverá existir o oceano. Caso sejam rios distintos, bem, certamente eles desembocarão em algum mar. Não vejo na Bíblia nada, nem na história, que contraria a existência dos enxames de seres viventes aquáticos. O fato de o diabo ter atacado também as águas dos mares, e não só a terra, Apocalipse 12:12, é mais um motivo para que o Criador e Redentor invencível, Jesus Cristo, recrie esse espetáculo à parte de sua natureza perfeita. Enfim, quem come, certamente bebe, e os salvos, juntamente com o lobo, a vaca, o leão e o animal cevado, confira Isaías 11, verso 6, animal bem nutrido, beberão constantemente das águas cristalinas do rio da vida. E o Senhor Jesus beberá com seus redimidos pelo menos o suco de uva. Confira Mateus 26, 29. O novo suco de uva, e com eles comerá. Lucas 22, 16. Certamente, com eles comerá daquilo que a nova terra brotará. Amém. Vem, Senhor Jesus.